Existe um homem na Bíblia que não tem certidão de nascimento, nenhuma árvore genealógica, nenhum registro de quando nasceu ou de quando morreu. Ele aparece do nada, no meio de uma guerra, abençoa o patriarca mais importante de toda a Escritura e depois desaparece da história por 1000 anos, sem pai, sem mãe, sem genealogia. É exatamente isso que o livro de Hebreus diz sobre ele. O nome dele é Melquisedeque, e por mais de 3000 anos, estudiosos, teólogos, rabinos e os primeiros pais da igreja debateram uma pergunta que ninguém consegue responder com certeza. Quem é ele? Alguns dizem que era Sem, o filho de Noé. Outros dizem que era um anjo. Alguns acreditam que ele era uma aparição pré-encarnada do próprio Jesus Cristo, caminhando pela terra séculos antes de Belém. E ainda há aqueles que acham que a Bíblia o tornou misterioso de propósito, que Deus escondeu a identidade dele deliberadamente, para que, milhares de anos depois, ainda estivéssemos falando sobre ele. O que, se você parar para pensar, é exatamente o que está acontecendo agora. Mas antes de entendermos quem Melquisedeque pode ter sido, precisamos voltar ao momento em que ele aparece pela primeira vez, porque as circunstâncias em torno da sua chegada são tão estranhas quanto o próprio homem. Para entender Melquisedeque, primeiro você precisa entender o mundo em que ele entrou. E esse mundo estava em chamas. Estamos aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. O antigo Oriente Próximo é um lugar brutal. Reis sobem e caem como as estações do ano. Impérios são construídos sobre conquistas e alianças são seladas com sangue. Não existe lei internacional, não existe Convenção de Genebra. Os fortes tomam o que querem e os fracos ou se submetem ou são destruídos. Na região ao redor do Mar Morto, 5 cidades-estado viviam sob o domínio de um rei estrangeiro chamado Quedorlaomer, o rei de Elão. Durante 12 anos, essas 5 cidades pagaram tributo a ele. Pense nisso como uma espécie de extorsão. Você paga o rei e o exército dele não queima a sua cidade até o chão. Um acordo simples, mas no 13º ano, os 5 reis decidiram que já era suficiente. Eles se rebelaram, pararam de pagar tributo, e Quedorlaomer fez exatamente o que se esperaria de um poderoso rei antigo quando seus vassalos param de pagar. Ele reuniu 3 reis aliados e marchou sobre o Vale do Jordão com um exército de coalizão, 4 reis contra 5. Mas não eram forças equiparadas. Quedorlaomer e seus aliados eram conquistadores experientes em batalha. No caminho para punir os rebeldes, esmagaram todos os grupos tribais que encontraram. Os Refaíns, os Zuzins, os Emins, os Oreus, os Amalequitas, os Amorreus. Um após o outro, todos foram derrotados. Quando Quedorlaomer chegou ao vale de Sidim, perto do Mar Morto, os 5 reis rebeldes já estavam em apuros. Tentaram resistir. Mas o vale era cheio de poços de betume, depósitos naturais de asfalto que transformaram o campo de batalha numa armadilha mortal. Os exércitos de Sodoma e Gomorra desmoronaram. Seus reis fugiram. Alguns caíram nos poços de betume. Outros escaparam para as montanhas, e as forças de Quedorlaomer fizeram o que todo exército antigo vitorioso fazia: saquearam tudo. Levaram a riqueza de Sodoma e Gomorra, levaram os suprimentos de comida, levaram prisioneiros. E entre esses prisioneiros estava um homem chamado Ló, o sobrinho de Abraão. Agora é aqui que a história fica interessante, porque Abraão não era um rei, não era um general, era um patriarca nômade e rico que vivia perto dos carvalhos de Manre, cuidando tranquilamente dos seus rebanhos. Ele não tinha exército, não tinha aliança militar. O que ele tinha eram 318 servos treinados que haviam nascido na sua casa. 318 homens contra as forças combinadas de 4 reis que tinham acabado de varrer uma região inteira e derrotar todos os exércitos que ficaram no caminho.
Mas quando Abraão soube que Ló havia sido capturado, não hesitou. Reuniu seus 318 homens, formou uma aliança com 3 chefes amorreus locais e perseguiu as forças de Quedorlaomer até o norte, na região de Dan, perto da fronteira do atual Líbano e Síria. E então fez algo notável. Sob a proteção da noite, Abraão dividiu sua pequena força em vários grupos e lançou um ataque surpresa, uma emboscada de guerrilha contra um exército de coalizão. O tipo de tática que se esperaria de um comandante militar experiente, não de um pastor. Funcionou. As forças de Quedorlaomer foram derrotadas. Abraão os perseguiu além de Damasco, recuperou todos os bens roubados, libertou todos os prisioneiros e trouxe Ló de volta em segurança. Esta é a primeira guerra registrada na Bíblia, e Abraão, um homem sem experiência militar, acabou de vencê-la contra todas as probabilidades. Pense em como isso teria parecido para as pessoas que viviam naquela região. Quedorlaomer tinha acabado de esmagar todas as forças militares entre a Mesopotâmia e o Mar Morto. Nações inteiras tinham caído diante da sua coalizão. Exércitos profissionais com soldados treinados, armas de bronze e táticas de cerco, todos tinham sido varridos. E então, um pastor com 318 servos os destruiu numa única noite. As pessoas que viviam em Canaã teriam falado sobre isso por gerações. O homem chamado Abrão, o hebreu, tinha feito algo que deveria ter sido impossível. E é nesse exato momento que Melquisedeque escolhe aparecer. Não antes da batalha, não durante a batalha, depois da batalha, quando Abraão estava no auge da exaustão e da vulnerabilidade, quando a adrenalina estava passando e o peso do que tinha acabado de acontecer começava a se instalar. O momento importa mais do que a maioria das pessoas percebe. Mas a batalha é apenas o começo do que torna este capítulo de Gênesis inesquecível. Abraão está voltando para casa, está exausto, seus homens estão cansados. Acabaram de lutar e vencer uma batalha que deveria ter sido impossível. E enquanto passam pelo Vale do Rei, 2 homens saem ao encontro deles. O primeiro é o rei de Sodoma. Ele está grato. Abraão acabou de resgatar seu povo e recuperar sua riqueza. Ele quer fazer um acordo. Fique com os bens. Ele diz a Abraão, apenas me devolva o meu povo. Mas o segundo homem é diferente. O nome dele é Melquisedeque. Ele é o rei de Salém e é sacerdote do Deus Altíssimo. Agora pare e pense nisso por um momento. Estamos na terra de Canaã. Este é território pagão. As pessoas que vivem aqui adoram deuses da fertilidade e praticam rituais que horrorizariam a maioria das pessoas hoje. E, no entanto, no meio de tudo isso, há um rei que também serve como sacerdote do único Deus verdadeiro. O texto diz que ele trouxe pão e vinho, não armas, não um tratado, não uma exigência política. Pão e vinho. Num mundo em que todo encontro entre homens poderosos era uma negociação ou uma disputa de poder, Melquisedeque traz uma refeição, traz sustento para um guerreiro cansado. E esse detalhe, pão e vinho, ecoaria ao longo dos séculos de maneiras que ninguém naquela época poderia ter imaginado. Milhares de anos depois, na noite antes da sua crucificação, Jesus tomaria pão e vinho numa mesa com os seus discípulos e diria: "Isto é o meu corpo, este é o meu sangue." Os mesmos 2 elementos, o mesmo gesto de oferecer alimento àqueles que estão prestes a enfrentar a maior batalha das suas vidas. Coincidência? Talvez. Mas a Bíblia não é um livro que trabalha com coincidências. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: "Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos." Observe a estrutura dessa bênção. Ele abençoa Abraão primeiro, depois abençoa a Deus,
Ele conecta a vitória de Abraão diretamente à intervenção divina. Está dizendo, em essência, você não venceu essa batalha sozinho. Deus lutou por você. E eu, como sacerdote de Deus, estou aqui para reconhecer isso. A resposta de Abraão é extraordinária. Ele dá a Melquisedeque 1/10 de tudo o que recuperou da batalha, um dízimo. Este é o primeiro dízimo registrado na Bíblia, antes da lei de Moisés, antes de qualquer mandamento que o exigisse. Abraão voluntariamente dá 1/10 dos seus despojos de guerra a esse misterioso rei sacerdote. E o fato de ele dar voluntariamente é importante. Ninguém mandou Abraão dizimar. Não existia lei que exigisse isso. Ele fez porque reconheceu a autoridade de Melquisedeque. Entendeu, de alguma forma, que aquele homem representava algo superior a qualquer rei terreno, superior até ao próprio Abraão. E então Melquisedeque desaparece da história, sem história pregressa, sem explicação de onde veio, sem menção aos seus pais ou à sua linhagem. Num livro que é obcecado por genealogias, que registra cada gerou, página após página, Melquisedeque não tem nenhuma árvore genealógica. Esse silêncio é ensurdecedor e é intencional. Mas antes de chegarmos ao motivo pelo qual esse silêncio importa tanto, precisamos olhar mais de perto o que realmente sabemos sobre esse homem, porque os poucos detalhes que a Bíblia nos dá estão carregados de significado. Vamos começar pelo nome dele, Melquisedeque. Em hebraico, é uma palavra composta. Meleque significa rei. Tzedeque significa justiça. Junte os dois e o nome dele literalmente significa Rei da Justiça. Isso não é apenas um nome, é um título. E é um título extraordinário. Na teologia hebraica, nenhum ser humano pode ser verdadeiramente chamado de justo. O livro de Romanos diz claramente: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Chamar um simples homem de Rei da Justiça beiraria a blasfêmia. Mas tem mais, ele também é chamado de Rei de Salém. A palavra hebraica Shalom significa paz. Salém, ou Shalem, é amplamente reconhecida como um nome antigo para a cidade que mais tarde se tornaria Jerusalém. Então, Melquisedeque não é apenas o rei da justiça, ele também é o rei da paz, governando sobre a cidade que um dia se tornaria a cidade mais sagrada de todo o judaísmo. Rei da justiça, rei da paz, governando a partir de Jerusalém. E ele é sacerdote do Deus Altíssimo, antes mesmo do sacerdócio levítico existir. Os levitas não nasceriam por séculos. Todo o sistema de adoração israelita, o tabernáculo, o templo, os sacrifícios, as vestes sacerdotais, a arca da aliança, nada disso existia ainda. Não havia lei de Moisés, não havia mandamentos em tábuas de pedra. E mesmo assim, Melquisedeque já servia como sacerdote do único Deus verdadeiro. Isso levanta uma pergunta que teólogos debatem há milênios. Como Melquisedeque conhecia Deus? Quem lhe contou? Quem o ordenou? Num mundo que tinha mergulhado na idolatria após a Torre de Babel, como existe um rei em Canaã que adora o mesmo Deus que Abraão adora? A Bíblia não responde a essas perguntas. Ela simplesmente deixa o mistério ali. E ele continuará ali por aproximadamente 1000 anos. Mas quando o silêncio finalmente se rompe, o que vem a seguir abala os fundamentos da teologia judaica. Depois de Gênesis 14, Melquisedeque desaparece. Ele nunca mais é mencionado nos livros históricos. Não tem nenhum papel nas histórias de Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué ou dos juízes de Israel. Durante 10 séculos é como se ele nunca tivesse existido. E então, aparentemente do nada, o rei Davi escreve um salmo que muda tudo. O Salmo 110 é um dos salmos mais citados em todo o Novo Testamento. E no versículo 4, Davi escreve algo que deve ter intrigado o seu público original. O Senhor jurou e não se arrependerá.
Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso não é uma referência casual, é um juramento divino. Deus está jurando, e o texto enfatiza que ele não mudará de ideia quanto a isso. Ele está falando com alguém que Davi chama de meu Senhor, uma figura que se sentará à direita de Deus, enquanto seus inimigos são postos como estrados sob seus pés. E essa figura, quem quer que seja, será sacerdote. Não na ordem de Arão, a linhagem sacerdotal que servia Israel havia séculos naquela altura. Não na ordem de Levi, a tribo que Deus tinha separado para o serviço do templo, na ordem de Melquisedeque. Por que isso importa? Porque em Israel, reis e sacerdotes eram sempre separados. O rei governava do trono, o sacerdote servia no templo, e os dois cargos nunca deviam se sobrepor. Isso não era uma regra arbitrária, era um princípio fundamental da governança israelita. A separação entre rei e sacerdote impedia que uma única pessoa tivesse poder total sobre a vida política e espiritual da nação. Era, de certa forma, a primeira forma de separação de poderes. E Deus impunha essa separação com violência. Quando o rei Uzias entrou no templo e tentou queimar incenso no altar, uma tarefa reservada exclusivamente aos descendentes de Arão, 80 sacerdotes o confrontaram e mandaram sair. Uzias recusou. Ficou ali com um incensário na mão, furioso e desafiador, e Deus o feriu com lepra na hora. Ali mesmo no templo, diante dos sacerdotes, a pele do rei ficou branca de doença. Ele passou o resto da vida em quarentena, numa casa separada, afastado do templo que tentou invadir. A mensagem era inconfundível. Os reis ficam de um lado da linha, os sacerdotes ficam do outro. Cruze essa linha e enfrente as consequências. Mas Melquisedeque era ambos, era rei e sacerdote ao mesmo tempo. E ocupava os dois cargos não em violação da lei de Deus, mas aparentemente com a plena aprovação de Deus, porque o texto o chama de sacerdote do Deus Altíssimo. Deus não o feriu com lepra, Deus não o repreendeu. Em vez disso, Deus o usou para abençoar o pai da nação judaica. E agora Davi, sob inspiração divina, está dizendo que o Messias vindouro será sacerdote nessa mesma ordem. Não um sacerdote temporário, que serve até morrer e ser substituído. Um sacerdote para sempre. Isso é um desafio direto a todo o sistema levítico. Os sacerdotes de Arão serviam por um tempo e depois morriam. Os filhos os substituíam. Geração após geração, o sacerdócio era passado por uma linhagem familiar. Mas a ordem de Melquisedeque é diferente. É eterna. Não tem início nem fim. E Davi solta essa revelação e segue em frente, como se tivesse dito a coisa mais normal do mundo. Durante os 1000 anos seguintes, estudiosos e rabinos judeus lutaram para entender o que Davi quis dizer. O que era essa ordem de Melquisedeque? Quem era essa figura que seria ao mesmo tempo rei e sacerdote para sempre? E por que Deus ignoraria o sacerdócio levítico, aquele que ele mesmo havia estabelecido, em favor de algo mais antigo e mais estranho? Alguns rabinos sugeriram que Melquisedeque era Sem, o filho de Noé. Essa ideia se tornou popular em certas tradições judaicas e tem uma certa lógica. Segundo as genealogias de Gênesis, Sem ainda estava vivo na época de Abraão. Se você somar as expectativas de vida registradas em Gênesis 11, Sem poderia ter vivido até os 600 anos. E como ele era o patriarca da linhagem semítica, a ideia dele servir como sacerdote de Deus em Salém não era completamente absurda. O Targum Pseudo-Jonatas, uma antiga tradução aramaica da Torá que inclui adições interpretativas, afirma explicitamente que Melquisedeque era Sem. O Talmud babilônico registra uma tradição semelhante. E alguns dos maiores teólogos cristãos da história, incluindo Jerônimo e Martinho Lutero, consideraram essa identificação pelo menos plausível.
Há também uma tradição rabínica interessante que afirma que o sacerdócio de Melquisedeque acabou sendo tirado dele. Segundo essa visão, quando Melquisedeque abençoou Abraão antes de abençoar a Deus, em Gênesis 14, 19 a 20, ele errou a ordem. Deveria ter abençoado a Deus primeiro. Por causa desse erro, Deus transferiu o sacerdócio de Melquisedeque para Abraão e seus descendentes. É assim que os rabinos explicaram por que o sacerdócio passou depois para a tribo de Levi. Alguns estudiosos, incluindo o professor Joseph Angel, da Universidade Yeshiva, sugeriram que essas opiniões rabínicas negativas sobre Melquisedeque podem ter se desenvolvido parcialmente como reação contra a teologia cristã primitiva. Quando os cristãos começaram a associar Melquisedeque a Jesus, certos mestres judeus podem ter sentido a necessidade de diminuir a importância de Melquisedeque para impedir que a história dele fosse usada como evidência para as alegações cristãs. O Talmud identifica notavelmente o arcanjo Miguel, e não Melquisedeque, como o sumo sacerdote celestial, um movimento que alguns estudiosos veem como uma resposta deliberada, tanto às tradições cristãs quanto às de Qumran. Mas independentemente da resistência rabínica, a teoria de Sem tem uma falha fatal. Na verdade, tem várias. Em primeiro lugar, Sem tem uma genealogia muito bem documentada. O pai dele era Noé. A mãe dele era a esposa de Noé. Os irmãos dele eram Cã e Jafé. Ele tem uma árvore genealógica completa. Mas o ponto central de Melquisedeque, especialmente como explicado depois em Hebreus, é que ele não tem genealogia. Sem pai, sem mãe, sem princípio de dias nem fim de vida. Se Melquisedeque fosse Sem, então a descrição em Hebreus não funcionaria de forma alguma. Há também a questão do reconhecimento. Sem, o filho de Noé, teria sido uma das pessoas mais famosas vivas. Ele sobreviveu ao dilúvio que destruiu o mundo inteiro. Foi um de apenas 8 seres humanos que sobreviveram à maior catástrofe da história registrada. A ideia de que ele poderia simplesmente aparecer como rei de uma cidade cananeia sob um nome diferente e ninguém saberia quem ele era, parece improvável. E além disso, genealogias posteriores em 1 Crônicas e Lucas ainda o chamam de Sem, não de Melquisedeque. Se fossem a mesma pessoa, seria de esperar que pelo menos um escritor bíblico fizesse essa conexão de forma explícita. Nenhum deles faz. Então, se Melquisedeque não era Sem, quem era ele? É aqui que os manuscritos do Mar Morto entram em cena e as coisas ficam realmente fascinantes. Na década de 1940, um pastor beduíno entrou numa caverna perto do Mar Morto e descobriu uma coleção de manuscritos antigos que revolucionaria a nossa compreensão do judaísmo antigo. Ao longo da década seguinte, arqueólogos recuperaram milhares de fragmentos de pergaminhos de 11 cavernas, perto de um local chamado Qumran. Entre esses pergaminhos, havia um documento encontrado na Caverna 11, agora catalogado como 11Q13. Os estudiosos o chamam de pergaminho de Melquisedeque. E o que ele diz sobre Melquisedeque é extraordinário. Esse pergaminho foi escrito aproximadamente 100 anos antes de Cristo. Ele vem de uma comunidade judaica que vivia no deserto, um grupo que a maioria dos estudiosos identifica como os essênios. E segundo esse pergaminho, Melquisedeque não era um ser humano, era uma figura celestial, um agente divino de Deus que apareceria no fim dos tempos para executar o julgamento e libertar os justos do poder do mal. O pergaminho apresenta Melquisedeque como líder dos anjos de Deus numa guerra cósmica contra as forças das trevas, lideradas por uma figura chamada Belial. Na maior parte da tradição judaica, esse papel pertence ao arcanjo Miguel. Mas no 11Q13 é Melquisedeque quem lidera os exércitos da luz contra os exércitos das trevas.
E aqui está a parte que chocou os estudiosos quando a traduziram pela primeira vez. O pergaminho cita Isaías 52, 7, que diz: Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que diz a Sião, o teu Deus reina. Mas na interpretação do pergaminho, não é Deus quem reina, é Melquisedeque. A palavra hebraica Elohim, que normalmente se refere ao próprio Deus, é aplicada diretamente a Melquisedeque. Essa é uma afirmação surpreendente. Essa comunidade judaica, escrevendo um século antes de Jesus nascer, descrevia Melquisedeque como um ser divino que se senta no conselho de Deus, julga as nações e liberta os justos. Ele é chamado de Elohim, ele expia pecados. Ele inaugura o grande jubileu, a libertação definitiva. O pergaminho também conecta Melquisedeque à profecia de Daniel sobre as 70 semanas, sugerindo que ele é o príncipe ungido mencionado em Daniel 9, 25. Isso significa que a comunidade de Qumran via Melquisedeque não apenas como uma figura histórica de Gênesis, mas como uma figura messiânica que apareceria no clímax da história. Agora, os essênios não eram o judaísmo dominante. Suas visões eram consideradas extremas por muitos dos seus contemporâneos. Mas o que o pergaminho deles revela é que muito antes de os cristãos começarem a conectar Melquisedeque a Jesus, comunidades judaicas já tratavam essa figura misteriosa como algo muito além do humano. E é exatamente essa linha de pensamento que o Novo Testamento retomaria e desenvolveria num dos seus argumentos teológicos mais sofisticados. Mas a comunidade de Qumran não era o único grupo judeu fascinado por Melquisedeque antes do surgimento do cristianismo. Por volta da mesma época, um filósofo judeu chamado Filo de Alexandria, que viveu no início do primeiro século, fez uma conexão extraordinária. Filo identificou Melquisedeque com o Logos, a palavra divina de Deus. Para Filo, o Logos era o intermediário entre Deus e a criação, o princípio racional através do qual Deus age no mundo. E ele via Melquisedeque como uma manifestação física desse princípio. Isso é notável porque a abertura do Evangelho de João usa esse mesmo conceito. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João continua dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, referindo-se a Jesus. O fio teológico que liga Melquisedeque ao Logos e a Jesus já estava sendo tecido antes do cristianismo existir formalmente. O que vemos quando damos um passo atrás e olhamos para o quadro completo é que Melquisedeque nunca foi esquecido. Não de verdade. Mesmo durante os séculos em que desapareceu da narrativa bíblica, a sombra dele permaneceu no pensamento judaico, crescendo cada vez maior e mais misteriosa a cada geração. Quando o autor de Hebreus se sentou para construir o seu argumento, já existia uma rica tradição de especulação e teologia em torno dessa única figura enigmática de Gênesis 14. E há mais um texto antigo que acrescenta ao mistério. O segundo livro de Enoque, também conhecido como Enoque Eslavo, contém uma história estranha sobre o nascimento de Melquisedeque. Nesse texto, Melquisedeque nasce milagrosamente da esposa de Nir, irmão de Noé. A criança nasce já formada, com a marca do sacerdócio no peito, e consegue falar desde o nascimento. Antes do grande dilúvio, Deus envia o arcanjo Miguel para levar o bebê Melquisedeque ao paraíso, preservando-o para se tornar um sacerdote eterno. Agora, o segundo Enoque não é considerado escritura por nenhuma grande tradição religiosa. É um texto pseudoepigráfico, o que significa que foi escrito sob uma falsa autoria,
provavelmente em algum momento do primeiro século. Mas ele nos mostra algo importante. O mistério de Melquisedeque era tão fascinante que escritores antigos se sentiram obrigados a preencher as lacunas. Não conseguiam deixar o mistério em paz. Precisavam explicar de onde ele veio, mesmo que isso significasse inventar uma história de origem que parece algo saído de um romance de fantasia. O impulso de resolver o mistério de Melquisedeque é antigo. Não somos a primeira geração a se perguntar sobre ele. Não seremos a última. O livro de Hebreus é diferente de qualquer outro livro do Novo Testamento. Lê-se mais como uma palestra teológica do que como uma carta. E o autor dedica uma quantidade extraordinária de tempo a um assunto que a maioria das pessoas hoje nunca sequer ouviu falar. Melquisedeque. Um capítulo inteiro do Novo Testamento, Hebreus 7, é dedicado a explicar o significado de apenas 3 versículos de Gênesis. 3 versículos. É assim que o autor de Hebreus considera Melquisedeque importante. O argumento começa no final do capítulo 5, onde o autor diz ao seu público que Jesus foi designado por Deus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele quer explicar o que isso significa, mas faz uma pausa e diz algo interessante. Diz aos leitores que esse assunto é difícil de explicar, não porque seja excessivamente complexo, mas porque eles se tornaram lentos para ouvir. Ele está frustrado porque não estão prontos para a profundidade do que quer ensinar. Ele retorna ao tema no capítulo 7 e dessa vez vai a fundo. Primeiro ele analisa o nome de Melquisedeque, Rei da Justiça. Depois o título dele, Rei de Salém, que é Rei da Paz. Ele observa que Melquisedeque é descrito como sendo sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida. E então faz a declaração central. Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Agora, os estudiosos discordam sobre o que exatamente o autor quer dizer aqui. Alguns acreditam que ele está dizendo que Melquisedeque era literalmente sem pais, que era um ser divino que existia eternamente. Se for esse o caso, então Melquisedeque pode ter sido uma aparição pré-encarnada do próprio Cristo, ou talvez algum tipo de ser angelical. Mas outros estudiosos argumentam que o autor está fazendo uma observação literária, não literal. No mundo antigo, a autoridade de um sacerdote vinha da sua linhagem familiar. Se você não conseguisse provar a sua descendência de Arão, não podia servir como sacerdote. Quando os israelitas voltaram do exílio na Babilônia, algumas famílias tentaram reivindicar o status sacerdotal, mas como não conseguiram encontrar os seus registros genealógicos, foram excluídas do sacerdócio por completo. Então, quando o autor de Hebreus diz que Melquisedeque não tinha pai, nem mãe, nem genealogia, ele pode não estar dizendo que o homem nasceu literalmente sem pais. Pode estar dizendo que a Bíblia omitiu deliberadamente esses detalhes para fazer uma afirmação teológica. Ao deixar a origem de Melquisedeque em branco, Deus garantiu que o sacerdócio dele se sustentasse por si só, sem depender de herança familiar, sem ser limitado pela morte, sem ser passado de pai para filho. É o que os estudiosos chamam de argumento do silêncio. O silêncio no texto não é um acidente, é a mensagem. E a mensagem é devastadora para o antigo sistema sacerdotal. Porque o que o autor faz a seguir é um dos movimentos lógicos mais brilhantes de toda a Bíblia. Se o sacerdócio de Melquisedeque não era baseado em genealogia e se o próprio Abraão reconheceu a superioridade de Melquisedeque ao dar-lhe o dízimo, então o sacerdócio de Melquisedeque é maior que o de Arão, não apenas diferente, maior. O autor de Hebreus conduz esse ponto com um argumento logicamente brilhante. Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Levi era descendente de Abraão. Portanto, num certo sentido, o próprio Levi pagou o dízimo a Melquisedeque através de Abraão.
porque Levi ainda estava nos lombos do seu ancestral quando o encontro aconteceu. O menor paga o dízimo ao maior. Levi pagou o dízimo a Melquisedeque através de Abraão. Portanto, Melquisedeque é maior que Levi. E se o sacerdócio de Melquisedeque é maior que o de Levi, então aquele que serve na ordem de Melquisedeque é maior que qualquer sacerdote levítico que já viveu. Esse alguém, segundo o autor de Hebreus, é Jesus. É aqui que todo o argumento converge. O autor de Hebreus não está apenas fascinado por Melquisedeque como uma curiosidade histórica. Ele está construindo um caso para algo que deveria ter sido impossível segundo a lei judaica. Isso era um problema real para os primeiros cristãos judeus. A lei de Moisés era clara. Os sacerdotes vêm da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá. Então, como Jesus poderia servir como sumo sacerdote? A resposta, segundo Hebreus, é que Jesus não serve na ordem levítica. Ele serve numa ordem completamente diferente, uma ordem mais antiga, uma ordem superior, a ordem de Melquisedeque. E assim como Melquisedeque, Jesus ocupa dois cargos ao mesmo tempo. Ele é ao mesmo tempo rei e sacerdote, rei da justiça e rei da paz. Ele não herdou o sacerdócio do pai terreno, porque José não era sacerdote. O sacerdócio dele, como o de Melquisedeque, não depende de genealogia. Depende do poder de uma vida indestrutível. Essa expressão, o poder de uma vida indestrutível, vem diretamente de Hebreus 7:16. Os sacerdotes levíticos serviam até morrerem. Depois os filhos assumiam. Geração após geração, o sacerdócio era transmitido através da morte. Mas um sacerdote, na ordem de Melquisedeque, não morre. O sacerdócio dele não é transferido, é permanente, eterno. O autor faz, inclusive, a observação de que a própria lei levítica não era perfeita. Se a perfeição pudesse ter vindo através do sacerdócio levítico, ele pergunta, por que Deus prometeria outro sacerdote numa ordem diferente? O fato de Deus ter feito um juramento no Salmo 110, estabelecendo um novo sacerdócio na ordem de Melquisedeque, significa que o sistema antigo sempre foi destinado a ser temporário. Era uma sombra de algo maior que estava por vir. E esse algo maior, argumenta o autor, é Jesus. Ele é o sacerdote que não morre. Ele é o rei que governa com justiça. Ele é o mediador de uma nova aliança melhor que a antiga, porque se baseia em promessas melhores. E o sacerdócio dele, ao contrário do de Arão, é garantido pelo juramento inquebrantável de Deus. O pão e o vinho que Melquisedeque trouxe a Abraão, os cristãos veem isso como uma prefiguração da comunhão, a ceia do Senhor, onde o pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Cristo. A bênção que Melquisedeque pronunciou sobre Abraão, uma antecipação das bênçãos espirituais que viriam através de Cristo. O dízimo que Abraão deu, um reconhecimento de que algo maior do que o sistema levítico estava em ação. Tudo em Melquisedeque, desde o seu aparecimento misterioso até o seu duplo papel como rei e sacerdote, até o seu sacerdócio eterno, é uma sombra que aponta para Jesus. Pelo menos é isso que o autor de Hebreus argumenta. E é um dos argumentos teológicos mais sofisticados de todo o Novo Testamento. Mas ainda não acabamos, porque há mais uma teoria sobre Melquisedeque e, se for verdade, muda tudo o que acabamos de discutir. Não apenas sobre Melquisedeque, sobre todo o Antigo Testamento. Alguns estudiosos e teólogos acreditam que Melquisedeque não era um tipo de Cristo. Acreditam que ele era Cristo, uma aparição pré-encarnada do Filho de Deus, caminhando pela terra em forma humana séculos antes de nascer em Belém. A Bíblia registra vários momentos em que Deus aparece em forma física. Os teólogos chamam isso de teofanias, ou mais especificamente, cristofanias, aparições de Cristo antes da sua encarnação. Os 3 visitantes que vieram a Abraão em Manre
um dos quais Abraão se dirige como Senhor, é frequentemente citado como exemplo. A figura misteriosa que lutou com Jacó durante a noite é outro, o comandante do exército do Senhor, que apareceu a Josué antes da batalha de Jericó. Alguns estudiosos veem Melquisedeque como mais uma dessas aparições. O argumento é o seguinte: Hebreus diz que Melquisedeque não tinha pai, nem mãe, nem princípio de dias, nem fim de vida. Se interpretado literalmente, essa descrição não pode se aplicar a nenhum ser humano. Só pode se aplicar a um ser divino. E como Melquisedeque é chamado de feito semelhante ao Filho de Deus, alguns interpretam isso como significando que ele se parecia com o Filho de Deus, porque ele era o Filho de Deus, aparecendo numa forma que antecipava a sua futura encarnação. Essa visão era defendida por alguns pais da igreja primitiva e continua popular em certos círculos cristãos hoje. Tem uma certa elegância. Se Melquisedeque era o Cristo pré-encarnado, então tudo na passagem faz perfeito sentido. A falta de genealogia, o sacerdócio eterno, a superioridade sobre Abraão, o duplo papel como rei e sacerdote, tudo isso se torna simples em vez de misterioso. Mas há um problema, e ele vem exatamente do versículo que deveria provar a teoria. Hebreus 7:3 diz que Melquisedeque foi feito semelhante ao Filho de Deus. A palavra semelhante implica uma comparação entre duas coisas diferentes. Você não diz que alguém é semelhante a si mesmo. Se Melquisedeque fosse Jesus, o autor não precisaria dizer que ele era feito semelhante ao Filho de Deus. Simplesmente diria que ele era o Filho de Deus. Há também o argumento mais amplo de Hebreus. Todo o ponto que o autor está fazendo é que Jesus serve como sacerdote na ordem de Melquisedeque. Uma ordem implica uma categoria, um tipo de sacerdócio. Se Jesus e Melquisedeque são a mesma pessoa, não existe ordem, existe apenas uma pessoa. O argumento perde a sua estrutura lógica. E muitos estudiosos apontam que a Bíblia nunca dá a Melquisedeque nenhum título associado a aparições divinas. Ele não é chamado de o anjo do Senhor. Ele não se identifica como Deus. Abraão não cai com o rosto por terra em adoração como as pessoas normalmente fazem quando encontram Deus nas Escrituras. O encontro é respeitoso, significativo e claramente sobrenatural nas suas implicações, mas não segue o padrão de outras cristofanias no Antigo Testamento. Então a questão permanece aberta. Melquisedeque era o Cristo pré-encarnado, um ser especialmente criado, um anjo, ou simplesmente um homem humano cuja história foi deliberadamente escrita de forma a deixá-lo envolto em mistério? Há uma quarta possibilidade, e pode ser a mais brilhante de todas, porque sugere que estivemos fazendo a pergunta errada esse tempo todo. Melquisedeque era um ser humano real e histórico, um rei cananeu que adorava genuinamente o Deus verdadeiro numa época de idolatria generalizada. Mas a forma como a história dele é contada em Gênesis foi moldada por intenção divina. Pense no que falta na entrada de Melquisedeque em Gênesis 14. Todas as outras figuras importantes de Gênesis recebem uma apresentação. Onde nasceram, quem eram os pais, quantos anos viveram. O texto é minucioso com esses detalhes, mas Melquisedeque não recebe nada disso. Ele simplesmente aparece, abençoa Abraão, recebe o dízimo e desaparece. Alguns estudiosos acreditam que esse silêncio foi intencional da parte de Deus. Ao remover todos os detalhes biográficos que teriam feito de Melquisedeque uma figura histórica comum, o texto o transforma em algo mais. Ele se torna uma ilustração viva de um sacerdócio que não depende de hereditariedade ou linhagem sanguínea. Um sacerdócio que se sustenta por si só. Um sacerdócio que prefigura o Messias. Na tradição interpretativa judaica, essa técnica é às vezes chamada de Midrash.
É a prática de extrair significado não apenas do que o texto diz, mas do que o texto deliberadamente não diz. O silêncio estrondoso em torno das origens de Melquisedeque é, em si, a mensagem. Essa interpretação tem a vantagem de levar a sério tanto a passagem de Gênesis quanto a de Hebreus, sem exigir que Melquisedeque seja um ser sobrenatural. Ele pode ser um homem real, um rei real, um sacerdote real e ainda funcionar como um tipo de Cristo, precisamente porque a Bíblia escolheu apresentá-lo de maneira tão misteriosa. O silêncio não é uma falha no registro, é o propósito do registro. Agora, com tudo isso em mente, volte a Gênesis 14 e olhe para a cena de novo. Porque há algo escondido à vista de todos que muda a forma como você lê todo o encontro. Lembre-se, 2 homens saem ao encontro de Abraão, Melquisedeque e o rei de Sodoma, e o texto os coloca lado a lado por uma razão. Melquisedeque traz pão e vinho. O rei de Sodoma traz uma proposta de negócio. Melquisedeque abençoa Abraão e dá glória a Deus. O rei de Sodoma diz: dá-me as pessoas e fica com os bens. Melquisedeque representa o sagrado. O rei de Sodoma representa o mundano. E Abraão precisa escolher entre eles. Ele escolhe bem, aceita a bênção de Melquisedeque e lhe dá o dízimo. Mas ao rei de Sodoma diz algo marcante: levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e juro que não tomarei nem um fio, nem uma correia de sandália, nem nada que seja teu, para que nunca digas: eu enriqueci Abraão. Abraão recusa ficar em dívida com Sodoma. Recusa deixar que o rei perverso leve o crédito pela sua riqueza. Atribui tudo a Deus e se afasta do acordo. Esse momento é mais do que apenas uma cena numa história. É um teste, e o teste revela o caráter de Abraão. Ele consegue distinguir entre o que é santo e o que é corrupto, entre a bênção do sacerdote de Deus e a negociação do rei de Sodoma. Ele sabe qual rei honrar e qual rei recusar. E a ironia é forte. Sodoma, a cidade cujo rei tenta formar uma aliança de negócios com Abraão, será completamente destruída por Deus, apenas alguns capítulos depois. A riqueza da cidade, os próprios bens que o rei estava oferecendo, se tornarão cinzas e enxofre. Tudo o que Sodoma tinha a oferecer era temporário e condenado. Mas a bênção de Melquisedeque, essa permanece. Esse sacerdócio é eterno. Essa ordem sobrevive à ascensão e queda de impérios, à destruição de templos, à dispersão de nações. Ela aponta através dos milênios para algo permanente e inabalável. Voltemos por um momento aos manuscritos do Mar Morto, porque há um detalhe que conecta Melquisedeque a algo muito maior do que apenas o sacerdócio. O pergaminho de Melquisedeque, 11q13, liga Melquisedeque ao conceito de jubileu. No livro de Levítico, Deus ordena a Israel que observe um ano de jubileu a cada 50 anos. Durante o jubileu, todas as dívidas são perdoadas, todos os escravos são libertados e todas as terras voltam aos seus donos originais. É um ano de libertação total. Um recomeço para toda a sociedade. O pergaminho de Qumran pega esse conceito e o eleva a uma escala cósmica. Diz que no fim dos tempos, Melquisedeque proclamará um jubileu divino. Ele libertará os cativos, não da servidão terrena, mas do poder de Belial, o príncipe das trevas. Ele expiará os pecados dos justos, executará o julgamento sobre os ímpios e estabelecerá um reino de paz. E aqui é onde isso se torna pessoal, porque o pergaminho cita uma passagem que o próprio Jesus leria em voz alta numa sinagoga, num dos momentos mais marcantes de todo o seu ministério. O pergaminho cita Isaías 61, a mesma passagem que Jesus leu na sinagoga de Nazaré, quando anunciou o seu ministério público.
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos. Quando Jesus leu essas palavras na sinagoga e depois disse à congregação atônita: "Hoje esta escritura se cumpriu aos vossos ouvidos", ele estava fazendo uma declaração que teria ressoado com qualquer pessoa familiarizada com a tradição de Melquisedeque. Estava dizendo em essência: eu sou aquele que traz o jubileu definitivo. Eu sou aquele que liberta os cativos. Eu sou o rei sacerdote que Melquisedeque prefigurou. Se as pessoas naquela sinagoga fizeram a conexão com Melquisedeque, é discutível. Mas o elo teológico está lá, enterrado nas camadas da tradição judaica, esperando para ser descoberto. E se você acha que o mistério para no cristianismo e no judaísmo, não para. A sombra de Melquisedeque se estende ainda mais longe. Na tradição islâmica, existe uma figura misteriosa, conhecida como Al-Qidr, mencionada no Alcorão, na Surata 18. Al-Qidr é descrito como um servo de Deus que possui conhecimento divino. Ele aparece a Moisés e demonstra uma sabedoria que Moisés não consegue compreender. Em algumas interpretações islâmicas, Al-Qidr é imortal, ainda vagando pela terra, ainda servindo a Deus de maneiras que os seres humanos não conseguem entender. Alguns estudiosos notaram os paralelos entre Al-Qidr e Melquisedeque. Ambos aparecem sem explicação. Ambos possuem autoridade divina. Ambos estão ligados a Jerusalém. Ambos existem fora das categorias humanas normais. Alguns comentaristas islâmicos chegaram a sugerir que poderiam ser a mesma figura. Isso é especulativo, e não há consenso acadêmico sobre a conexão. Mas ilustra algo importante. Melquisedeque não é apenas um mistério dentro do cristianismo ou do judaísmo. É um mistério que ecoa através das tradições religiosas. O arquétipo de um sacerdote rei justo que existe fora dos limites normais da história, que serve a Deus de uma forma que transcende qualquer tradição ou sistema de adoração. E talvez esse seja o ponto. Talvez o mistério de Melquisedeque não seja um problema a ser resolvido, mas uma verdade a ser reconhecida. Que a obra de Deus não se limita a nenhuma instituição ou linhagem, que antes de existirem levitas ou aronitas, antes de existir um templo ou um tabernáculo, antes de existir qualquer uma das estruturas que os seres humanos constroem para organizar a sua relação com Deus, já havia um sacerdote que servia ao Altíssimo. Então, quem era Melquisedeque? Depois de tudo o que exploramos, só existe realmente uma resposta que dá conta de todas as evidências. E a própria Bíblia nos dá essa resposta. Só precisamos estar dispostos a vê-la. A identidade de Melquisedeque é Jesus. Não literalmente, não no sentido de que o Cristo pré-encarnado entrou no Vale do Rei e entregou a Abraão um pedaço de pão. O autor de Hebreus é claro quanto a isso. Melquisedeque foi feito semelhante ao Filho de Deus. Semelhante. Ele não era o Filho de Deus, ele era o retrato do Filho de Deus, pintado 2000 anos antes de o Filho de Deus nascer. E é isso que torna tudo tão surpreendente. Deus plantou uma participação de 3 versículos no livro de Gênesis, removeu cada detalhe de identificação, deu-lhe títulos que nenhum ser humano deveria carregar e o deixou ali no texto como uma cápsula do tempo. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio, sem fim, sacerdote para sempre. Durante 1000 anos, ninguém soube o que fazer com ele. Então Davi teve um vislumbre e escreveu o Salmo 110. Por mais 1000 anos, os rabinos debateram sobre isso. Então, o autor de Hebreus abriu a cápsula e mostrou ao mundo o que estava dentro. Melquisedeque nunca foi feito para ser compreendido por si só. Foi feito para ser compreendido através de Cristo.
cada detalhe sobre ele, o nome, a cidade, o duplo cargo, o pão e o vinho, o sacerdócio eterno, era uma prévia de alguém que ainda não havia chegado. Deus escreveu a resposta em Gênesis e esperou 3.000 anos para que alguém lesse a pergunta. Essa é a identidade surpreendente de Melquisedeque. Não que ele fosse um homem misterioso, mas que ele foi um ato deliberado de Deus, uma profecia viva incorporada na história, um retrato de Jesus escondido à vista de todos no livro mais antigo da Bíblia, tão preciso nos seus detalhes que quando finalmente o vemos, não conseguimos mais deixar de vê-lo. Rei da justiça, Rei da paz, sacerdote para sempre, sem princípio, sem fim, pão e vinho nas mãos. Isso não é uma coincidência, isso é uma assinatura. Melquisedeque aparece em 3 versículos num total de 31.102 em toda a Bíblia. E esses 3 versículos contêm a prévia mais clara de Cristo em todo o Antigo Testamento. Mais clara que Isaías 53, mais clara que o Salmo 22, porque essas passagens descrevem o que o Messias sofreria. Melquisedeque descreve quem o Messias seria: um sacerdote sem pai, um rei sem genealogia, um servo de Deus que chegou antes da lei, antes do templo, antes do sacerdócio que o próprio Deus mais tarde estabeleceria. Ele abençoou Abraão, o pai da fé. Ele prefigurou Cristo, o autor da salvação, e desapareceu nas páginas das Escrituras, deixando para trás nada mais do que 3 versículos e o contorno inconfundível de alguém que não chegaria por mais 2.000 anos. Aproximadamente 2.000 anos depois de Cristo, estudiosos ainda escrevem sobre ele, teólogos ainda debatem sobre ele, e você ainda está aqui, ouvindo. Melquisedeque provavelmente apreciaria isso. Mas ainda não acabamos, porque há uma parte desta história que a maioria dos vídeos, a maioria dos sermões e a maioria dos livros sobre Melquisedeque nunca aborda. E envolve algo que está sendo escavado neste exato momento sob as ruas da Jerusalém moderna. Há uma razão pela qual esta história nunca perdeu o seu poder. Há uma razão pela qual pessoas ao longo de 3.000 anos de história não conseguiram deixá-la de lado. É porque Melquisedeque toca algo mais profundo do que a teologia. Ele toca o anseio humano por um sacerdote que verdadeiramente represente Deus. Não um sacerdote que herdou o cargo porque o pai o tinha. Não um sacerdote que serve até morrer e ser substituído pelo próximo na fila. Mas um sacerdote que está completamente fora do sistema. Um sacerdote cuja autoridade não vem de nenhuma instituição humana. Um sacerdote que simplesmente é. O autor de Hebreus entendeu isso. É por isso que dedicou tanto espaço a Melquisedeque. Não estava apenas fazendo um argumento acadêmico sobre sacerdócios e genealogias. Estava dizendo algo sobre a natureza da relação de Cristo com a humanidade. No sistema antigo, o sacerdote ficava entre o povo e Deus, oferecendo sacrifícios que cobriam o pecado temporariamente. O sacerdote era um intermediário, e como todo intermediário, era limitado, era mortal, era falho, precisava oferecer sacrifícios pelos próprios pecados antes de poder oferecê-los pelos pecados do povo. Mas um sacerdote na ordem de Melquisedeque é diferente. Ele não herda o papel, ele é o papel. O sacerdócio dele não é uma descrição de cargo, é a identidade dele. E porque é permanente, porque ele não morre nem é substituído, a intercessão dele pelo povo nunca para. Ele não tira folga, não se aposenta, não passa a responsabilidade para alguém menos qualificado. Hebreus 7:25 expressa isso numa linguagem que ainda arrepia as pessoas até hoje. Ele pode salvar totalmente aqueles que se aproximam de Deus por meio dele, porque vive sempre para interceder por eles. Vive sempre, intercede sempre, sacerdote para sempre. Esse é o legado de Melquisedeque.
Não que saibamos quem ele foi, mas que a existência dele apontou para algo que o mundo precisava desesperadamente, um mediador que nunca pararia, um sacerdote que nunca falharia, um rei cuja justiça não era um título num pergaminho, mas a própria natureza do seu ser. E se esse fosse o fim da história, já seria extraordinário. Mas há evidências físicas, pedras, muros, um altar, e estão exatamente onde se esperaria que estivessem. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, existe um fio dourado. Ele percorre cada livro, cada história, cada profecia. É o fio da redenção, a ideia de que Deus está sempre trabalhando, sempre preparando, sempre lançando as bases para algo maior do que aquilo que podemos ver no momento. Abraão não entendeu quem Melquisedeque realmente era. Apenas sabia que era um sacerdote do Deus Altíssimo e respondeu com reverência. Davi, escrevendo o Salmo 110 mil anos depois, vislumbrou algo eterno, um sacerdócio que duraria mais do que qualquer instituição humana. A comunidade de Qumran, estudando seus pergaminhos à luz de lamparinas do deserto, percebeu que Melquisedeque estava ligado à libertação final da humanidade. E o autor de Hebreus, olhando para tudo isso através da perspectiva da cruz, viu o quadro completo. Cada geração viu um pouco mais. Cada geração compreendeu um pouco mais fundo. Mas nenhuma delas viu o quadro completo, porque o quadro completo ainda estava se desdobrando. Mas ainda há mais nesta história, porque a cidade onde Melquisedeque governou, a cidade chamada Salém, tem uma história própria, e a arqueologia está começando a revelar o quão antiga e significativa essa cidade era. Salém, Shalem, Jerusalém. A cidade teve muitos nomes ao longo dos milênios, mas as suas raízes recuam mais do que a maioria das pessoas imagina. Quando Gênesis chama Melquisedeque de rei de Salém, está identificando-o como o governante daquela que se tornaria a cidade mais disputada e sagrada da face da terra. O Salmo 76 confirma a conexão diretamente, afirmando que o tabernáculo de Deus está em Salém e a sua morada em Sião. A cidade original de Salém era minúscula pelos padrões modernos. Ocupava aproximadamente 5 hectares numa crista estreita conhecida como Monte Sião, e a sua população provavelmente não passava de 500 pessoas. Mas a localização era estratégica. Vales íngremes a protegiam por 3 lados, e a nascente de Giom, uma das fontes de água mais confiáveis da região, jorrava da rocha na base da crista. Em 1997, algo notável aconteceu durante a construção de um centro de visitantes perto da nascente de Giom. Os arqueólogos Roni Reich e Eli Shukron desenterraram inesperadamente os restos de 2 torres enormes. Não eram pequenas estruturas defensivas, eram fortificações monumentais, construídas com pedras enormes não trabalhadas, projetadas para proteger a nascente de ataques inimigos. A datação inicial as colocou na idade do Bronze Médio, aproximadamente 2000 a 1700 a.C., o tempo de Abraão e Melquisedeque. O rabino Jeriel Heilprin, escrevendo na sua obra Seder Hadorot, em 1769, afirmou que Melquisedeque foi a primeira pessoa a construir uma muralha ao redor de Jerusalém. Ele escreveu isso 2 séculos antes de qualquer evidência arqueológica ser encontrada para apoiar a afirmação. E, no entanto, as enormes fortificações da Idade do Bronze descobertas na nascente de Giom correspondem à descrição dele quase perfeitamente. Mas não é essa a descoberta que tem os arqueólogos falando. O que veio a seguir é muito mais significativo. Em 2010, Eli Shukron desenterrou uma estrutura antiga incomum na cidade de Davi, acima da nascente de Giom. Consistia em 4 salas paralelas escavadas na rocha. Uma sala continha elementos típicos de uma prensa de azeitonas antiga.
Outra tinha uma plataforma retangular elevada com um canal de drenagem escavado no chão. Shukron sugeriu que esse era o local de um altar, e o canal foi projetado para drenar o sangue dos sacrifícios. Ele chamou de Templo Zero, o lugar onde Melquisedeque pode ter servido como sacerdote, o lugar onde Abraão pode ter apresentado o seu dízimo. Nenhuma inscrição foi encontrada. Não há prova definitiva ligando a estrutura a Melquisedeque, mas a datação corresponde, a localização corresponde, e as características rituais correspondem ao que se esperaria de um local sagrado associado a um sacerdote do Deus Altíssimo. Se Shukron estiver certo, esta seria uma das descobertas arqueológicas mais significativas na história dos estudos bíblicos. Um vestígio físico do ministério de Melquisedeque, enterrado sob milhares de anos de entulho, a poucos passos da nascente que deu vida à cidade que ele governou. E a geografia desta história está prestes a ficar ainda mais perturbadora, porque o chão que Melquisedeque pisou é o mesmo chão onde os eventos mais importantes da história bíblica aconteceriam mais tarde. E aqui está um detalhe que a maioria das pessoas deixa passar. Depois dos eventos de Gênesis 14, onde Melquisedeque abençoa Abraão, o próximo evento significativo envolvendo Jerusalém está em Gênesis 22, quando Deus ordena a Abraão que sacrifique o seu filho Isaque num monte na terra de Moriá. Segundo Crônicas, nos diz que Salomão construiu o seu templo no Monte Moriá, o mesmo monte, a mesma localização. O lugar onde Abraão quase sacrificou o seu filho é o mesmo lugar onde, séculos depois, o templo de Deus se ergueria. Então pense nisso. Abraão encontra Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, em Salém. Pouco tempo depois, Deus manda Abraão de volta àquela mesma região, a um dos montes em Moriá, para oferecer o seu filho como sacrifício. Abraão está sendo atraído de volta ao lugar onde encontrou o sacerdote, de volta à cidade que se tornaria Jerusalém, de volta ao monte que se tornaria o local do templo de Deus. A história inteira gira ao redor do mesmo pedaço de terra. E esse pedaço de terra, o chão onde Melquisedeque serviu e onde Abraão adorou, é o mesmo chão onde Jesus seria crucificado aproximadamente 2000 anos depois. Salém, Jerusalém, Moriá, Gólgota, a mesma cidade, as mesmas colinas e o mesmo fio de sacerdócio, sacrifício e redenção, percorrendo tudo isso como um rio sob a superfície. Mas espere, há mais uma descoberta. E esta não foi encontrada em Israel. Foi encontrada enterrada no deserto egípcio. E o que ela diz sobre Melquisedeque pode ser a afirmação mais controversa de todas. Em 1945, a mesma década em que os manuscritos do Mar Morto foram encontrados, um fazendeiro egípcio chamado Muhammad al-Saman estava escavando perto da cidade de Nag Hammadi, no Alto Egito, quando desenterrou um grande jarro selado. Dentro havia 13 códices encadernados em couro, livros antigos escritos em copta, a língua dos cristãos egípcios. Esses textos, que datavam aproximadamente dos séculos III e IV, ficaram conhecidos como a Biblioteca de Nag Hammadi, e entre eles havia um texto simplesmente intitulado Melquisedeque. O texto de Melquisedeque, de Nag Hammadi, é muito diferente de qualquer coisa que encontramos na Bíblia ou nos manuscritos do Mar Morto. É uma obra gnóstica, o que significa que vem de um ramo do cristianismo primitivo que a maior parte da igreja acabou condenando como herético. O texto é fragmentário, com muitas passagens danificadas demais para serem lidas. Mas o que sobreviveu é extraordinário. Nesse texto, Melquisedeque recebe visões de mensageiros celestiais. Eles lhe revelam a história de um Salvador que sofrerá, morrerá e ressuscitará dos mortos. Melquisedeque é retratado como um sumo sacerdote escatológico, um guerreiro cósmico que luta contra as forças do mal.
E numa passagem surpreendente, o texto parece identificar Melquisedeque diretamente com Jesus Cristo. O texto de Melquisedeque de Nag Hammadi sugere que alguns cristãos primitivos não viam Melquisedeque apenas como um tipo ou sombra de Cristo. Viam-no como Cristo, o Filho de Deus pré-encarnado, aparecendo sob um nome diferente, numa era diferente, exercendo o seu ministério sacerdotal muito antes de nascer em Belém. Agora, os textos gnósticos não são considerados fontes históricas confiáveis pelo cristianismo tradicional. Foram escritos séculos depois dos eventos que descrevem e, frequentemente, contêm ensinamentos que contradizem as escrituras canônicas. Mas nos dizem algo importante sobre como o mundo cristão primitivo compreendia Melquisedeque. A fascinação não se limitava a alguns estudiosos ou a uma comunidade. Era generalizada. Cristãos, judeus e gnósticos, todos reconheciam que essa figura apontava para algo vasto e significativo. E o debate era intenso. Alguns cristãos acreditavam que Melquisedeque era o próprio Cristo. Outros insistiam que era apenas um homem. Alguns mestres judeus o identificavam com Sem. Outros, possivelmente em reação às alegações cristãs, minimizaram a importância dele por completo. Melquisedeque se tornou um campo de batalha, não físico, mas teológico. Diferentes comunidades lutaram pela identidade dele porque entendiam algo crucial. Quem controla o significado de Melquisedeque, controla o significado do próprio sacerdócio. E quem controla o sacerdócio tem a autoridade para definir a relação da humanidade com Deus. E depois, há a parte mais sombria da história de Melquisedeque, a parte que envolve o seu oposto maligno. A comunidade de Qumran não apenas elevou Melquisedeque, também criou um espelho sombrio dele. Nos seus escritos existe uma figura chamada Melquirecha. O nome dele significa Rei da Maldade. Ele é o exato oposto de Melquisedeque, o Rei da Justiça. Onde Melquisedeque lidera os filhos da luz, Melquirecha lidera os filhos das trevas. Onde Melquisedeque traz libertação e expiação, Melquirecha traz corrupção e destruição. Essa dualidade cósmica, luz contra trevas, justiça contra maldade, aparece ao longo dos manuscritos do Mar Morto. O rolo da guerra descreve uma batalha final entre as forças da luz e as forças das trevas. E Melquisedeque está no centro de tudo, não apenas como uma figura histórica de Gênesis, mas como um campeão cósmico lutando pela alma da criação. O líder do lado sombrio é às vezes chamado de Belial, às vezes de Melquirecha, às vezes de príncipe das trevas. Mas a simetria está sempre presente. Dois reis, duas forças opostas. Uma luta que determinará o destino de tudo. E aqui está o que torna isso relevante. O Novo Testamento descreve o mesmo conflito. Paulo escreve sobre vestir a armadura de Deus para resistir às forças espirituais do mal. O livro de Apocalipse descreve uma batalha final entre as forças do céu e as forças das trevas. E Jesus, o sacerdote na ordem de Melquisedeque, está no centro de tudo, fazendo exatamente o que os textos de Qumran disseram que Melquisedeque faria. Libertando os cativos, expiando pecados, julgando os ímpios, estabelecendo um reino de paz. A história que começou numa caverna no deserto, com um punhado de fragmentos de pergaminhos, se conecta perfeitamente à maior narrativa da Bíblia. Criação, queda, redenção, julgamento, restauração. Melquisedeque está entrelaçado em cada etapa. Então vamos juntar tudo, porque o que começou como uma participação de 3 versículos em Gênesis se transformou na prévia mais elaborada de Cristo em todo o Antigo Testamento. Temos um homem sem nome antes de aparecer e sem rastro depois de desaparecer. Um rei de uma cidade que se tornaria o lugar mais sagrado da terra.
Um sacerdote que serviu ao Deus verdadeiro numa era de idolatria universal. Uma figura que recebeu honra do pai da fé judaica. Um mistério que assombrou estudiosos judeus por séculos e inspirou um capítulo inteiro do Novo Testamento. Temos os manuscritos do Mar Morto chamando-o de guerreiro divino que traria o jubileu final. Temos os textos de Nag Hammadi identificando-o com Cristo. Temos Filo chamando-o de Palavra de Deus encarnada. Temos os rabinos discutindo se ele era Sem ou alguém completamente diferente. Temos arqueólogos escavando o que pode ser o templo dele sob as ruas da Jerusalém moderna. E temos o autor de Hebreus nos dizendo, na linguagem mais clara que o Novo Testamento pode oferecer, que cada um desses detalhes apontava para Jesus. Essa é a identidade surpreendente do sacerdote sem pai. Ele nunca foi feito para ser um personagem independente. Foi feito para ser um espelho. E quando você coloca esse espelho diante da vida de Cristo, cada detalhe se alinha. O nome, a cidade, o sacerdócio, o pão e o vinho, a bênção, a eternidade. Deus escondeu esse espelho em 3 versículos de Gênesis, e durante 2000 anos antes de Cristo, ninguém compreendeu plenamente o que estava vendo. Aquele momento no Vale do Rei, aquele simples gesto de bênção e alimento, colocou algo em movimento que ainda reverbera hoje. Cada vez que uma mesa de comunhão é preparada, cada vez que um sacerdote ou pastor se coloca entre uma congregação e Deus, cada vez que alguém lê a carta aos Hebreus e se pergunta sobre o significado de um sacerdócio eterno, Melquisedeque está lá, silenciosamente, persistentemente, apontando para além de si mesmo, para aquele que ele sempre foi destinado a revelar. 3 versículos, 3000 anos de perguntas, uma resposta escondida à vista de todos, e um sacerdote que permanece ainda agora, para sempre. Se este vídeo mudou a forma como você vê o Antigo Testamento, você não está sozinho. A Bíblia está cheia de retratos escondidos como este, figuras e momentos que só fazem sentido quando você vê para quem estavam apontando. Se quer descobrir o próximo, o vídeo na sua tela agora vai levá-lo até lá. Clique nele e eu vejo você lá.